Olá a todos, eu me chamo Jéssica, eu faço parte da turma de Ciências Contábeis da Univel, somos do 5º ano. Juntamente comigo neste grupo está a Andressa, o Patrick, o Vitor e o Alisson. Hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre a área de contabilidade na área de educação física. A importância de termos um contador ajudando, nos negócios, ajudando a controlar os negócios, os pontos positivos e os pontos negativos de se ter um negócio, os alvos, que nós precisamos estar analisando também. E juntamente comigo, este grupo, nós fizemos uma pesquisa e podemos coletar dados para passar para vocês e para fazer com que vocês entendam o verdadeiro motivo de se ter um contador junto para controlar os negócios. Então, eu espero que vocês gostem. Meu nome é Patrick e eu vou estar falando sobre a área de atuação do profissional de educação física e como o contador pode estar auxiliando. Atuando na área. Nesse tópico, a gente estuda um pouquinho sobre o profissional de educação física, começando pelo ramo de atuação. Ele pode estar atuando na área de licenciatura e na área de bacharelado. Nessa área de bacharelado, ele tem várias áreas que ele pode estar exercendo, de esporte, lazer, saúde, gestão, entre outras. A média salarial inicial do profissional de educação física de R$ 1.000 a R$ 2.000, média de R$ 2.500 a R$ 5.000 e no auge de R$ 5.000 a R$ 8.000. Agora eu vou falar um pouco sobre os tributos incidentes, que seria FGTS, INSS e Imposto de Renda. O FGTS ele foi criado com o objetivo de proteger o trabalhador demitido sem justa causa, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário, que é a alíquota tributada no salário do funcionário. O INSS ele é responsável pelos pagamentos das aposentadorias e demais benefícios dos trabalhadores brasileiros, que contribuem à Previdência Social, que é o seguro que garante uma aposentadoria ao contribuinte quando ele para de trabalhar, com exceção dos servidores públicos. O imposto de renda é um tributo que, quando você ganha um salário anual maior que R$ 28.559,70 ou seus investimentos anuais forem superior a R$ 40.000. Aqui eu vou passar a tabela do INSS. Essa tabela está atualizada agora em março de 2020. Uma alíquota de 7,5% para quem ganha até R$ 1.045, de 1.045,01 até R$ 2.089,60, 9%, ali em diante 12% e 14%. O governo alterou essas alíquotas porque agora quem ganha menos paga menos e quem ganha mais paga mais. Mais ou menos seria isso. E como o contador pode auxiliar o profissional de educação física? Ele pode estar auxiliando na abertura da empresa, se você precisa lá abrir sua academia, quer empreender, o contador está aí para te auxiliar com isso. Dúvidas sobre tributos, se precisa fazer seu imposto de renda, essas questões o contador pode estar auxiliando. Mais para frente a gente vai estar explicando melhor. Olá, meu nome é Vitor Feltrin Tomasi e eu vou apresentar o tema Empreendendo. Bom, abrindo uma empresa. Antes de abrir sua empresa, é preciso se informar, fazer uma pesquisa antecipada sobre a existência de empresas constituídas com nomes empresariais idênticos ou semelhantes ao nome pesquisado. A preocupação com a saúde é um dos principais fatores de motivação para a prática de exercícios, e o profissional de educação física pode encontrar, nesse cenário, uma oportunidade para empreender e abrir seu próprio negócio. Se for o caso, antes de mais nada é preciso conhecer e entender o seu público-alvo. Agora vamos falar sobre sociedades empresariais. A definição é uma reunião de pessoas que tem como objetivo principal exercer uma atividade econômica de maneira profissional e que seja organizada para a produção e comercialização de bens ou serviços. Bom, hoje no Brasil a gente tem 9 sociedades
e eu vou ler as 9. Sociedade simples, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade anônima, sociedade em comandita por ações, sociedade cooperativa, sociedade em conta de participação e sociedade de advogados. Primeiramente, a sociedade simples, esse formato antes era chamado de sociedade civil e está ligada somente a atividades que sejam relacionadas à prestação de serviços. As regras desse formato são ditadas pelo novo Código Civil, quando fala especificamente do funcionamento das empresas que se adotam um modelo de sociedade simples. Sociedade em nome coletivo. Já na sociedade em nome coletivo, é estabelecido que todos os sócios de empresas respondam por suas obrigações financeiras e fiscais. Esse tipo de sociedade também permite que os sócios limitem entre si as suas responsabilidades no momento de elaboração do contrato social. Sociedade em comandita simples. Nesse tipo de sociedade empresarial, os sócios são divididos de duas formas. Os comanditados, que são pessoas físicas e possuem a responsabilidade pelas obrigações fiscais do negócio. E os comanditários, que são obrigados somente pelo valor de sua cota. É importante ressaltar que na elaboração desse tipo de contrato será preciso discriminar essas duas categorias, além de aplicar as normas que são necessárias no modelo de sociedade em nome coletivo. Sociedade limitada. A sociedade limitada, ou LTDA, como todo mundo deve conhecer, é um dos modelos mais conhecidos e também um dos mais comuns no Brasil. Saiba que para que ela possa existir, exige-se a existência de mais de um sócio, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas. Além disso, cada sócio tem a sua participação definida com base em sua cota, ou seja, sua participação no capital social da empresa. Sociedade anônima. Outro tipo de sociedade empresarial muito conhecido no Brasil é a sociedade anônima, ou mais conhecida como SA. Essa categoria de empresa representa um modelo um pouco mais complexo e se encaixa bem para negócios que estão em um nível de maturidade maior do que o comum. O motivo disso é que na sociedade anônima o capital não se encontra associado a nomes e sim a ações. Junto a isso, é exigido que haja no mínimo 7 acionistas e suas responsabilidades são divididas conforme as suas ações. Bom, sociedade comandita por ações. Já a sociedade comandita por ações possui o seu capital dividido em ações, assim como na sociedade anônima. Porém, ela não opera em conjunto com seus acionistas, e sim por firma ou denominação. Sendo assim, as responsabilidades sociais ficam a cargo de um diretor, que é nomeado para isso. Porém, é possível que seja nomeado mais de um diretor, desde que eles recebam esse título no ato da constituição da sociedade. Sociedade cooperativa. É um modelo bem peculiar por vários motivos, sendo um deles a obrigatoriedade de no mínimo participação de 20 pessoas para formar essa sociedade. Outro fato que faz esse tipo de sociedade empresarial ser diferente é por ser organizado de forma bem democrática na questão da economia. Além disso, a cooperativa permite a participação livre de todos, sempre pregando pelo respeito dos direitos e deveres de cada sócio. Podemos dizer também que na sociedade cooperativa, as responsabilidades dos sócios podem ser limitadas ou ilimitadas. Sociedade em conta de participação. Esse tipo de sociedade empresarial também é bem diferente dos outros que apresentamos anteriormente, pois ele é formado por 2 ou mais sócios, sem firma social, exclusivamente para operações de comércio. Nessa modalidade, um dos sócios geralmente é um comerciante e ela não exige qualquer formalização, sendo assim o contrato afeta apenas os sócios. Sociedade de advogados. As principais regras referentes à sociedade empresarial, que se aplicam nos tipos apresentados anteriormente, não se aplicam ao modelo de sociedade de advogados. O fato é que esse tipo de sociedade deverá seguir o Estatuto de Advocacia e a Ordem dos Advogados. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de empresas no ramo da educação física.
A escolha por abrir franquias de negócios já bem-sucedidas é uma alternativa para quem deseja empreender com alguma segurança e assessoramento qualificado. Aqui a atenção é com o planejamento e a boa execução do projeto. O desenvolvimento de plataformas que facilitem a prática de exercícios e a rotina profissional também é uma oportunidade. Márcio Cardoso é um exemplo de quem investiu em tecnologia, graduado em educação física. Ele é sócio fundador da startup UserFit, plataforma para cadastro e contratação de profissionais e estabelecimentos de áreas como atividades físicas, nutrição e fisioterapia. O profissional de educação física ainda pode oferecer serviços de coaching, treinamento funcional, crossfit e pilates, que são as áreas que estão em mais crescimento no país no momento. E de maneira geral, o passo a passo para você abrir sua empresa. Primeiramente, encontrar um contador. Segundo, fazer um contrato social. Terceiro, um registro na junta comercial e um alvará de localização e funcionamento. Quarto, inscrição estadual. E quinto, licenças e inscrições nos órgãos de regulamentação estaduais e municipais. Depois que esses 5 passos foram feitos, você pode abrir sua empresa tranquilamente, sem problemas, que problema no governo você não terá. Olá, meu nome é Alisson Felipe Chagas e eu vou estar falando um pouco sobre os regimes tributários com vocês. Valeu! A gente vai conversar um pouco sobre os regimes tributários e no Brasil nós temos 3 regimes tributários: o lucro real, simples nacional e lucro presumido. O que é um regime tributário? O regime tributário é um conjunto de leis que regulamenta a tributação da pessoa jurídica sobre o IRPJ, que é o Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica, e o CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esses 2 impostos podem variar conforme a escolha do seu regime. Falando um pouquinho sobre o lucro real de maneira bem resumida, ele é um regime onde os impostos, como o CSLL e o IRPJ que eu havia falado anteriormente, eles serão realmente sobre o seu lucro, diferente do lucro presumido que a gente vai falar daqui a pouco. Nesse regime você consegue calcular exatamente quanto você vai pagar de impostos, claro que fazendo o cálculo correto e diante de várias circunstâncias que ocorrem. E para se encaixar nele você precisa faturar mais que 78 milhões anualmente e é utilizado por empresas de grande porte. Em relação às alíquotas do lucro real, o IRPJ é 15% sobre um lucro de até R$20 mil por mês e 25% para quem exceder R$20 mil por mês. Ou se vocês preferirem, podem entender que é tributado 15% até 20 mil e passou de 20 mil e tem mais uma tributação de 10% sobre isso. Por exemplo, você teve um lucro de R$30 mil por mês. Vai ser tributado 15% até 20 mil, passando dos 20 mil tem mais uma tributação de 10% sobre o IRPJ. O CSLL é 9% sobre o lucro apurado, PIS tem alíquota de 1,65%, COFINS de 7,6%. O Simples Nacional ele é um regime tributário para empresas de pequeno porte, empresas que faturam menos de R$360 mil anuais. É um modelo, digamos assim, mais fácil para o empreendedor. Através dele você paga os seus impostos todos em uma única guia chamada DAS. DAS é o documento de arrecadação do Simples, que já está com o valor presente dos impostos, que são calculados conforme os anexos que sua empresa utiliza. Os impostos que já vêm na DAS: CSLL, PIS, INSS, IRPJ, ICMS, IPI, COFINS e ISS. O lucro presumido é um modelo de tributação considerado mais simples do que o lucro real, por exemplo, porque para calcular os impostos a Receita Federal ela presume o quanto você lucrou. Nesse caso ela usa tabelas padronizadas e as bases são pré-fixadas. Se encaixam nesse regime empresas que faturam acima de R$360 mil anuais. Em relação às alíquotas do lucro presumido, o IRPJ é feito a presunção de 15% sobre a receita bruta do lucro presumido, o CSLL é feito a presunção de 9% sobre a receita bruta, o PIS a alíquota é de 0,65%,
COFINS de 3% e ICMS 12%. Boa noite a todos, o meu nome é Andressa e eu irei falar dos principais riscos ao abrir uma empresa, os motivos que levam ela à falência e se caso um dia for expandir ela no exterior, quais são os riscos que podem acontecer. Os principais riscos de uma empresa são os riscos fiscais, onde envolve a parte contábil, o risco operacional, onde envolve a questão da empresa em si, os riscos estratégicos, onde o empresário faz uma estratégia mensal, semestral ou anual e acaba não cumprindo ela, o risco financeiro, onde o empresário não acompanha a parte financeira junto com o seu contador, o risco cibernético, que é onde a empresa guarda os documentos. Se ela guarda nas nuvens, pode haver hackers que façam o roubo dessa documentação, e o risco de ambiente de trabalho. Agora, já voltada para a parte de academias em si, os três principais são o risco de acerto de alvo, porque se você ir num bairro achando que lá vai ter um público-alvo de musculação e acaba tendo um público-alvo mais de idosos, você pode acabar errando na sua principal função de abrir academia naquele lugar e pode ter um grande erro de gastos com a questão de equipamentos, por exemplo. Jogar dinheiro fora, que daí envolve a parte daqueles mesmos equipamentos que você comprou para musculação e não vai ser utilizado, e você terá que investir mais em equipamentos para a parte de idosos, então vai ter esse desfalque de dinheiro. E a diminuição de crescimento, porque até você se adaptar tudo, a sua empresa, para aquele novo alvo, acaba diminuindo o seu crescimento que você teria antes de abrir a sua própria academia. Já os principais motivos para levar uma empresa em geral à falência é deixar de analisar o mercado, ver o que o seu cliente está procurando e investir naquilo que está inovando, não ter conhecimento do mercado de atuação, negligenciar ou não ter planejamento estratégico, ignorar o cliente, não fazer investimentos necessários, deixar de acompanhar as finanças junto com o contador, não fazer a pacificação adequada dos produtos e serviços. Isso também o contador pode ajudar com a gestão de gastos, de custos, deixar escapar colaboradores talentosos, não investir na inovação. Já o que leva uma academia à falência é a falta de gestão, falta de planejamento, ignorar o mercado, não contar com profissionais capacitados e a sonegação fiscal, que isso o contador pode auxiliá-lo. E já voltada para a falência contábil, os principais são a falta de planejamento, as dívidas, não acompanhar as dívidas, falta de controle financeiro, confusão com os gastos. Esse eu dou um ênfase porque a maioria dos empresários confundem o seu capital pessoal com o capital da empresa. A partir do momento que você abre uma empresa, você dá um capital, aquele dinheiro não é mais seu, é da empresa. Não tem que ter um envolvimento de gastos ali. Você não pode pegar dinheiro do caixa da empresa se você está fazendo um roubo. Você pode ir até preso se vierem a descobrir isso. E a falta de capital. Você investe uma determinada quantidade de dinheiro na empresa e aquele dinheiro é muito pouco para a amplitude da empresa que você está abrindo. O que também leva as academias à falência é a falta de planejamento, dificuldade de lidar com épocas sazonais. Isso posso dar um exemplo que nas academias, no inverno tem pouca procura e no verão tem grande procura. Então, para você suprir as dívidas do inverno, você tem que segurar o lucro que você teve no verão. E assim ter uma disponibilidade de dinheiro quando tem pouca procura. Não saber investir nas coisas e horas certas. Por exemplo, surgiu um novo tipo de exercício, há uma grande demanda de procura e você acaba não investindo, depois você investe nisso, os seus clientes podem ter procurado outra academia que investiu nesses equipamentos e você acaba perdendo clientes por não ter investido. Então, isso também é importante para uma academia. Os principais riscos no exterior, quando você for abrir uma empresa em outro país, são os danos à reputação da marca, acirramento da concorrência, a incapacidade de atrair ou reter melhores talentos
interrupção dos negócios, porque se há uma ampla concorrência e eles têm poder aquisitivo, eles podem impedir sua empresa de abrir nesse determinado país. Desaceleramento econômico, recuperação lenta da economia, porque em um país pode ser uma economia boa, em outro não. Então pode ser essa desregularidade em uma economia para outra. Mudanças regulatoriais e legislativas, aqui é um padrão legislativo, em outro país é outro padrão, e essa mudança pode trazer danos para a empresa, incapacidade de inovar, atender às necessidades dos clientes. Aqui pode ser uma moda, lá pode ser outra, então essa inovação pode trazer danos também. Risco de fluxo de caixa e liquidez, porque como você é novo no país, pode não ter tantos clientes, e como você tem pouco investimento ou muito investimento, aquele dinheiro fica parado, então seu fluxo de caixa tem muito risco de liquidez. Responsabilidade civil perante a terceiros, se caso acontecer algum dano com o seu cliente, lá tem outra legislação, você pode ser punido, não pode. Esses são os riscos que a empresa pode ocorrer se você abrir em outro país. Bom, esse foi nosso mini curso de como o contador pode auxiliá-los depois de formado. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada pela atenção.